é difícil separar a minha infância com a história do Brasil. Então a minha história faz parte do Brasil, como o Brasil faz parte da minha história. Então é uma relação desde que eu nasci. Então quando eu nasci, que eu sou de 49, já existia esse envolvimento do meu pai com esse campo. Naquela época, né, o meu pai é um dos criadores, então fundadores do Brasil, fazia parte da nossa casa. Brasil e família Neves, a minha família, era uma só. Os jogadores eram dentro da minha casa, meu pai, o dinheiro, o salário dele, ele comprava tijolo, ele cortava grama, enfim, né? Aqueles tempos eram outros tempos, né? Não era esse Brasil, esse estádio que está aqui, eles estavam construindo ainda. Então a minha relação é desde sempre. Brasil, que é a minha adolescência, tanto o futebol era a atração, era o divertimento das pessoas durante o final de semana. Não existia bailes e tal, então os campos de futebol eram lotados, era o nosso diversão, era onde todas as famílias iam para se divertir. Então tanto o Brasil como o Butiá são os ícones do divertimento e do bom relacionamento dentro do município. Então, porque eu falo bom relacionamento, porque não existia rivalidade fora do campo. Aqui dentro do campo era muita rivalidade. Era brigas, mulheres principalmente entrando, brigando com juízes e tal. Saía dali, eles faziam festa. Na minha casa terminava um jogo, tinha festa na minha casa, aí todo mundo ia para minha casa, inclusive os adversários. Então era só dentro de campo. Então as atividades era assim, era o que tinha na cidade, né? Era o que tinha na cidade, principalmente. Então tinha muito assim integração com as pessoas e a gente passava uma tarde muito agradável nos campos. A gente, como eu falei, né, as famílias, principalmente as famílias. E tinha pessoas que se destacaram, assim, junto com meu pai. Por exemplo, o seu Gastão Off, o seu Mário Calata. Eram pessoas, assim, que eram um Brasil, eles amavam esse time, né? Então, eles eram, assim, pessoas que estavam sempre junto e faziam muitas coisas pelo Brasil. Principalmente Domingos Neves Rodrigues, que era o famoso galego, que eu tenho orgulho de ser meu pai, o seu Mário Calata, o seu Gastão Off, são pessoas assim que fazem parte da história, fazem parte dessa história. Teria muitos outros, eu não posso deixar de citar também o seu Astolfo, que eu acho que ele é avô do Vaguinho, se eu não me engano. Essa pessoa também era assim, Brasil, a dona Carmen, Brasil assim, doente, eles davam assim o sangue, eles faziam, era o seu tempo que eles davam para esse time. Então eles fizeram muitas coisas por esse time, pelo Brasil. Foi muito legal esse período, é muito saudoso lembrar isso. Porque como eu falei antes, não tinha nada ainda. Então era de tábua o cercamento, esse muro foi feito, acho que foi o primeiro, que hoje a gente ainda vê isso, que fizeram os quadradinhos e doou um tijolo. Foi feito assim esse muro, doe um tijolo, e aí as pessoas doavam uma quantidade que dava tantos tijolos. E assim foi feito esse muro todo, que está aí até hoje, muito eu corri em cima desse muro. Faz parte da história do Butiá, tanto o campo do Brasil como o campo do Butiá fazem parte dessa história, porque isso aqui são conquistas de um povo, de pessoas que acreditaram que é possível. Então fazem parte da história do Butiá cidade, com certeza, assim como outros monumentos. Eu acho que aqui o campo, a gente vê hoje
que não tem mais o time Brasil jogando e tal, e a gente dói muito, porque isso aqui é patrimônio. Eu vejo como patrimônio histórico da cidade de Butiá.